Israel era a nação eleita do Senhor. O Senhor escolheu Israel para ser o seu povo. Então Deus governava Israel. Israel vivia numa teocracia. O que significa isso? Na qual o Senhor Deus é o próprio governante. Deus é quem governava Israel. Olha o privilégio aqui, pastor, ser governado pelo próprio Deus. É Deus quem governava Israel, junto aos seus juízes e sacerdotes. Israel tinha um privilégio ímpar, pois era a nação eleita do Senhor. Era o povo escolhido seu. Só que Israel começou agora a olhar as nações circunvizinhas, começou a olhar ao redor e via que os países, as regiões, as tribos tinham reis. Ou seja, um único homem governava aquela nação. E aqui está o primeiro problema, igreja. Quando nós olhamos para a grama do vizinho, quando nós observamos que as outras nações têm e nós não temos. Olha, Senhor, eles têm um rei e nós não. Quando olhamos para o outro, esquecemos de quem nós somos. Aqui está o primeiro problema. Pois observamos o que o outro tem e esquecemos de quem nós somos. Israel pertencia a Deus e não apenas um único homem. Só que Samuel agora se encontrava velho. A nação de Israel começou a dizer: Samuel agora está velho. E os seus filhos já não podem mais governar. O que a nação de Israel estava dizendo, trocando por miúdos, estava dizendo: eu quero ser governado por um homem, não quero ser governado por Deus. E muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em presidentes, em políticos, em homens. Queremos depositar a nossa esperança em quem pode falhar. Samuel ficou muito triste. E Deus vai confortá-lo dizendo: não foi, Samuel, a ti a quem eles rejeitastes, foi a mim. Darei então a eles um rei. Foi assim. A nação de Israel agora vai ser governada por um rei que se chama Saul. Podemos dizer que Saul foi o homem escolhido por homens. Ele era bonito de aparência, formoso, alto. Muitas vezes, irmãos, nós queremos viver de aparência. Saul tinha aparência, só não tinha presença. Saul então começou a governar, começou bem. Deus dá uma ordem expressa para ele: eu quero que vocês destruam a nação inimiga. Não deixa absolutamente nada. Eu quero que você dizime uma nação inteira. Porque eles foram pedra de tropeço para Israel lá atrás, quando estava passando pelo mar. Saul poupa o melhor. Ele poupa o rei. Ele poupa o melhor do gado. E ele, em vez de assumir o seu erro, porque o profeta foi questioná-lo, ele fala assim: não, Senhor, é que o povo lá pediu para eu guardasse. Um líder não se esconde atrás dos seus liderados. Um líder, ele toma a dianteira, ele toma a frente. Que tipo de líder você tem sido? Você se esconde atrás de alguém, quando a liderança devia ser sua? Você quem devia tomar as rédeas da sua vida. É você quem governa a sua vida. Você culpa muitas vezes as circunstâncias pela vida que você tem vivido. É culpa do povo, é culpa do pastor, é culpa do ciclo de oração, é culpa dos jovens e dos adolescentes, é culpa de todo mundo, menos sua. Saul vai dizer então que a culpa era do povo. Ah, Senhor, o povo, mas eu guardei o melhor para sacrificar. Deus vai dizer: eu prefiro obediência do que sacrifício. Obedeça ao Senhor, não sacrifique apenas. Deus quer que você obedeça de todo o seu coração.
Não obedeça parcialmente a Deus, eu obedeço a Deus até aqui, mas essa parte não. Deus então toma, rasga o trono de Saul. E agora vai eleger um homem segundo o seu coração, que era Davi. Davi então, pastor, governa aproximadamente 40 anos. Ele fez aquilo que agradou o Senhor, mas nós somos homens, nós podemos cair. Davi então cai em adultério e assassinato. Quando o profeta Natan foi questioná-lo, ele disse: errei. Perceba aqui que ele não apontou nenhum erro. Era Betseba lá que estava lá, bonita. Urias também eu mandei ele para a tenda dele, ele não foi. Não, ele reconhece a culpa. Eu errei. Davi então se torna o maior rei de Israel. Então é sucedido por Salomão, seu filho, na qual Deus deu uma sabedoria que não houve jamais na Bíblia. Foi o homem mais sábio, mas a sua sabedoria, irmão João, não impediu que ele não lesse a lei. Deus deu, irmãos, a Moisés, lá atrás, uma descrição de como seria um rei. Deus, mesmo antes de alguém pedir algo, ele já sabe. Não havia aqui ainda a possibilidade de rei, mas Deus deu a Moisés um cargo de descrição de como seria um rei. A primeira, um rei não deveria ajuntar para si cavalos. Traduzindo, Deus queria que o rei confiasse que Deus protegeria a nação e não cavalos. A quem você tem depositado a sua confiança? Em cavalos? Em carros? No exército? No presidente da república? A Bíblia no Salmo vai dizer: uns confiam em carros, outros em carros. Mas nós confiamos no Senhor. Faremos menção do seu nome. Salomão então aqui, presbítero João, ele toma para si um exército gigante cheio de cavalos. Primeira desobediência. A segunda, o rei não podia juntar para si tesouros, porque a confiança de quem vai suprir a necessidade não é do ouro, é de Deus. É Deus quem vai suprir a sua necessidade, não ouro. Porque é fácil confiar em Deus quando o celeiro está cheio. É fácil confiar em Deus quando a sua saúde está intacta. É fácil confiar em Deus quando você olha o extrato do seu banco e diz que tem um saldo positivo. A descrição que Deus deu para o rei é: não amontue para si tesouros. E o que Salomão fez? Acumulou para si riquezas. E terceiro, talvez um dos itens mais importantes: não se dará em casamento para mulheres que não pertencem à tribo. Nós conhecemos a história de Salomão, não conhecemos? 700 princesas e 300 concunbinas ele trouxe para a sua casa. Qual foi o problema disso? Ele fazia casamentos políticos porque ele tinha medo de uma guerra. É melhor eu casar aqui, é melhor eu abrir brecha, é melhor eu abrir mão da lei do Senhor e fazer alianças políticas. É melhor eu deixar de pregar a verdade por conveniência, porque aqui vai me dar uma agenda melhor. É melhor eu não falar o que Deus está mandando, porque ali eu vou ter um acesso melhor a pessoas importantes e influentes. Porque ninguém gosta de quem fala a verdade. Salomão abriu mão e começou a fazer casamentos políticos. E quando trouxe casamentos políticos, trouxe deuses para outros que Deus governava. Havia um único Deus, agora havia vários deuses. Pois bem, Salomão então vai morrer. Depois de um certo tempo da sua morte, as 12 tribos de Israel agora se dividem. 2 vão para o sul e 10 vão para o norte. Quero falar dessas 10 que seguem a Jeroboão I. Quando seguem Jeroboão I, desde Jeroboão I até Acabe se passaram 7 reinados.
desses 7, nenhum ouviu a voz do Senhor. Fazer o que agradava ao seu coração. Fazia tudo o que estava a seu bel prazer. Desagradavam ao Senhor. Só que agora vai entrar o pior rei de Israel. Eu disse que Davi foi o melhor. Agora estou dizendo que Acabe é o pior rei de Israel. Ele fazia tudo o que o Senhor não mandava. E ainda para ajudar, como se nada fosse pouco, ele vai se casar com Jezabel. Jezabel é tida como a mãe da prostituição, a mãe da idolatria, a mãe dos pecados, a mãe da Babilônia. Tudo que não presta era representado por Jezabel. Um rei de Israel está casando com uma sacerdotisa praticamente sexual. E ela traz aqui, pastor, consigo talvez um dos piores deuses aqui, a adoração a Baal. Baal é considerado o Deus da prosperidade, guarde isso. O Deus da chuva, o Deus da provisão, o Deus da colheita. Então quer dizer, se Israel prosperasse, não era porque Deus abençoou, era porque Baal. Olha o cenário agora que estava montado. Israel vivia uma crise política, uma crise espiritual. É similar ao que nós estamos vivendo hoje. A igreja vive, o país vive uma crise política. Mas principalmente, pastor, o país vive uma crise espiritual. Aproximadamente há quase 50 milhões de evangélicos. E nunca houve uma nação tão corrupta quanto a nação brasileira está agora. Nós estamos falando que quase 1/4 da população professa a fé cristã. E estamos falando que nunca houve uma criminalidade tão alta. Israel estava no seu ápice de uma crise política, uma crise espiritual, mas Deus não ia deixar isso impune. E Deus não vai deixar o que está passando hoje impune. Deus vai levantar alguém. Deus não levantou aqui, igreja, um governo político. Deus não levantou um deputado, Deus não levantou um governante, Deus não levantou mais um partido político. Deus vai levantar um único homem que vai abalar o reino de Acabe. Deus está levantando homens e mulheres para dizer basta. Deus vai requerer agora a sua santidade. E vai levantar um homem chamado Elias. Meu Senhor. Vamos entrar agora na palavra que nós lemos. Meu Senhor. Elias só é chamado do Tisbita, a sua cidade. Perceba aqui, irmãos, que não é falado Elias, filho de tal pessoa. Elias não tinha uma genealogia por trás dele. Não tinha pessoas importantes atrás dele, homens. Elias não vinha de uma escola de profetas. Elias não vinha de uma linhagem sacerdotal. Elias era apenas um homem comum. E qual a sua desculpa para não fazer a vontade de Deus? Elias não tinha um doutorado em teologia. Elias não tinha uma agenda política. Elias não tinha ninguém por trás dele. Mas quem enviou é mais importante de quem é enviado. Você não entendeu? A mensagem é mais importante do que o mensageiro. Não importa quem foi enviado, o importante é quem enviou. E quem enviou foi Deus para confrontar Acabe. Elias então é levantado. E ele se põe agora, igreja, não de frente de um pastor, não de frente de um sacerdote, não à frente de qualquer pessoa. Ele se levantou na frente de um rei para dizer: conforme a minha palavra, não vai chover. Você se colocaria, pensa você agora, vamos fazer um pensamento aqui rápido.
Se Deus mandasse você ir lá no presidente da República e dizer: se você não se converter, você vai morrer, você iria? Seja sincero. Você iria? Sabe por que nós não vamos? Porque nós temos medo. Medo do que vão dizer, medo do que vão pensar. Mas quem se dobra de joelhos diante de Deus, se põe de pé diante de homem, seja ele qual for. Um homem que coloca seu joelho no chão, não fica de joelho diante de homem nenhum. Porque aquele quem chamou é melhor e maior. Elias então vai dizer uma profecia aqui. Se você prestou atenção no que eu falei, Baal era tido como Deus da chuva, era tido como Deus da prosperidade, era tido como Deus da fertilidade. Elias então vai dizer: não haverá chuva. Ele estava confrontando diretamente a Baal. Não haverá chuva e não haverá nada enquanto eu disser. Tiago vai nos relatar, igreja, que esse tempo aproximadamente foi 3 anos e meio sem chuva, porque um homem disse: não vai chover. O que importa aqui, irmão, muitas pessoas têm eloquência, muitas pessoas sabem falar bonito, muitas pessoas dizem ter unção, mas não tem palavra de Deus. Um homem de Deus disse: não haverá chuva, e não houve. Só que essa profecia também, igreja, afetava o profeta, porque não haveria mais chuva. O que Deus disse para ele? Vai ao rio Querite, e lá ordenei que corvos te alimentem. Talvez você não dê importância devido a esse versículo. Deus já providenciou socorro, mesmo antes de Elias ir ao rio Querite. Deus já havia preparado para ele um alimento, Deus já havia preparado para ele água, porque quem te enviou é Ele quem vai te sustentar. Não se preocupe em como você irá, só vai, porque aquele que te chamou é quem vai cuidar de você. Deus aqui já disse: não, vou ordenar. O pastor vai lá, então eu vou pedir para o presbítero João levar comida para ele. Não, a ordem é: eu já ordenei. Enquanto Elias estava diante de Acabe, Deus já estava providenciando o caminho para ele. Deus já preparou o caminho no meio do deserto, mesmo antes de você passar um problema. Isso é grande, igreja, isso é profundo. Deus já preparou um socorro, mesmo antes de nós passarmos o problema. Já tem um rio que flui direto do trono de Deus para nos alimentar e para que nós bebamos dessa fonte. Ele quem providencia. O tema dessa pregação: Deus proverá, ou Deus já proveu. Glória a Deus. Aleluia. Meu Senhor. Detalhe: Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus preparou corvos para que todo dia viesse a provisão. Quem ouve a voz do Senhor todo dia tem provisão. Você ora, Deus responde. Não tenho o que comer, Deus põe comida. É Ele. Os corvos traziam pela manhã pão e carne, como também traziam ao anoitecer. De dia e de noite tem provisão na sua vida. De dia Deus manda corvo, de noite Deus manda corvo. E pão e carne não é qualquer coisa. E tinha água para beber. Só que passou certo tempo, a palavra do Senhor disse que se secou aquele rio por conta do calor. E Deus vai dizer para Elias: vai para Sidom, e ali te preparei uma viúva em Sarepta para te sustentar. Muitas vezes, igreja, nós queremos a bênção e a provisão de Deus só para nós. Nós somos egoístas. Nós queremos o melhor de Deus para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Qual foi a última vez que você orou para alguém que não fosse da sua casa? Qual foi a última vez que você intercedeu para alguém que você não tem amizade?
Deus iria preparar socorro, não apenas para Elias, mas para uma viúva em Sarepta. Mas eu quero me atentar aqui, igreja, de chamar a atenção à cidade de Sidom. Sidom, sabe onde ficava, pastor? Ficava aonde Jezabel estava. Ou seja, Deus mandou Elias para o coração de adoração a Baal. Deus mandou Elias para o QG de Satanás. Você iria? Vamos supor aqui, Deus te manda para um lugar que só tenha feiticeiro idólatra. Você vai lá. Você vai? Elias foi no centro da adoração de Baal, o QG, quartel-general de Satanás. Deus mandou Elias lá para provar que quem tem o controle da história não é Baal. Quem tem o controle da sua história não é governantes. Quem tem o governo da sua história é Deus. Ele vai mostrar para aquele lugar que o Deus de Israel é o Deus de toda a terra e céus. Elias então vai para Sidom, vai para uma viúva em Sarepta, e ela vê aquela viúva, e ele disse: traga-me um pouco de água. E aquela mulher prontamente atendeu. Ela era uma viúva. Água, deu água para um estranho. Aqui prova, irmão, quanto nós somos egoístas. Nós não queremos abençoar nem os nossos, quem dirá um estranho. E aquela mulher abençoou o profeta. Ela abençoou aquele profeta com um copo d'água. E Elias vai dizer: olha, eu quero comer, estou com fome. Prepara um bolinho para mim ali. Mas aquela viúva tinha uma história por trás dela. A farinha da panela já tinha quase acabado. O azeite já tinha acabado quase. Só tinha o necessário para uma refeição apenas. Dar água, tudo bem, mas dar comida já é um pouquinho forçado, né, Elias? Água, tudo bem, mas comida, eu só tenho um pouco aqui na minha casa. Eu só tenho um pouquinho para dar. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Eu só tenho um pouquinho de panela. Nós vamos comer e morrer. Comeremos e morreremos. Talvez você esteja na mesma situação dessa mulher. Você só tem um pouquinho de fé. Você só tem um pouquinho de azeite. Você pode dizer: Senhor, é meu último culto. Eu vou na igreja e vou parar. Eu vou fazer um pouco mais da sua vontade, mas ali um pouco eu vou entregar tudo. Nós vamos parar, nós comeremos e morreremos. Nós temos muitas mães aqui, vós. Você tem apenas uma refeição para você e para o seu neto, para você e para o seu filho. Você daria essa refeição para um profeta? Você daria seu último pão para um desconhecido de uma terra distante? Seja sincero, faça essa reflexão consigo mesmo. Você daria? É a sua última refeição. É o seu último. Não tem mais do que dar. Mas aquela mulher deu o seu último. Ela tinha morte decretada naquele lugar, porque ela ia comer e morrer. Mas ela ouviu a voz do Senhor. E quem ouve a voz do Senhor tem vida. Quem ouve a voz do Senhor, mesmo que tudo pareça contrário, quando a medicina já desenganou, quando o advogado diz já não tem mais esperança, quando o médico diz pode ir para casa porque vai morrer, quando a panela está vazia, quando tudo parece perdido, alguém ouve a voz do Senhor. Você pode dizer: Senhor, acabou, mas Deus vai mudar a sua história. Mas para isso você tem que ter fé. Ela depositou o seu último pão, o seu último azeite e deu aquele profeta comer. Talvez se ela fosse egoísta, pastor, ela tinha comido e morrido. Eu tenho para mim e não vou dar. O que é meu é meu. Eu vou comer e morrer. Eu prefiro garantir uma última refeição do que confiar num Deus estranho que está vindo da terra de Israel. Mas ela ouviu a voz do Senhor. E ela ouviu a voz do Senhor. E o profeta vai dizer: não temas, você vai fazer um bolo primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará. Enquanto você ouvir a voz do Senhor, a botija de azeite não vai faltar, a farinha da sua panela não vai acabar, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar.
providência, o Deus do já, do agora. É Ele quem no último segundo Ele dá a providência. Creia no Deus da providência. Aleluia. Quando a medicina já desenganou, quando a fome já tinha batido naquela casa e sentenciou aquela família, vai morrer. Deus manda um profeta de Israel e vai dizer: porque você ouviu a minha voz, não vai faltar a comida na sua casa. Mas para isso você tem que ouvir a voz do Senhor. Como eu disse no começo da pregação, uns confiam em carro, outros em cavalo. Então aquela mulher teve providência até o dia em que choveu. Parecia tudo mil maravilhas aqui na igreja. Deus tinha providenciado, a comida está na panela, não falta água. Só que a notícia ruim vai chegar na sua vida. Há uma crendice que diz que quando você se converte, a sua vida vai de vento em popa. Se você devia, hoje você vai ter depois na sua conta R$1 milhão. Você aceita Jesus, aquele problema que você tem já não vai ter mais. Não é verdade. A notícia ruim vai chegar. E como nós se comportamos diante dessa notícia vai definir quem nós somos. Depois disso aqui, pastor, o filho dessa mulher viúva morreu. A morte chegou naquela casa. Deus deixou de ser Deus de forma alguma. Aquela mulher entra num desespero total. Aquela mulher vai confrontar o profeta. Vai dizer: você veio até aqui para lembrar dos meus pecados. Detalhe aqui, presbítero João, Baal também era conhecido como Deus da ressurreição. Você veio aqui trazer à tona os meus pecados, profeta. Você veio aqui me apontar que eu estou errada. Você veio aqui me afrontar, porque a morte chegou para os meus. Elias não fala nada. O que eu aprendo aqui, igreja? Muitas vezes nós queremos nos defender atacando. Aquele Elias poderia dizer: não, o pecado é seu, a consequência está vindo com você, se vira. Eu não tenho nada a ver com isso. Nós queremos nos defender e atacando. Elias não defendeu seu ministério. Elias não se justificou. Muitas vezes, irmãos, eu já fiz essa besteira de querer me justificar e me defender. Só que eu esqueci do versículo aqui, pastor, que quem me justifica não sou eu, é Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Nós perdemos muito tempo nos defendendo. Somos atacados, acusados e queremos nos defender e provar que não somos aquilo que o outro está dizendo. Porque não importa, igreja, aqui é uma lição. Não importa o que o mundo pensa sobre mim, o importante é o que Deus pensa sobre mim. Nós estamos preocupados com o que o outro vai dizer. Ainda eu tenho um pouquinho disso, mas grande parte, na minha juventude, na minha adolescência, eu gostava de me defender muito, me justificar. Hoje, graças a Deus, eu não faço tanto isso mais. Mas Elias aqui, igreja, não se justificou. Sabe o que ele fez? Ele entrou no quarto. Meu Deus. E foi orar. Entra no teu quarto, fecha a porta. Aí sim Elias vai brigar com Deus. Elias vai dizer: Senhor, até aqui o Senhor trouxe a punição. O Senhor trouxe punição para essa mulher. Irmãos, não desabafem com qualquer um, desabafem com Deus. Porque aquela mulher não podia fazer nada para Elias. Talvez as pessoas não tenham o que fazer por você, mas há um Deus que pode resolver o seu problema. Pare de se consultar com pessoas que não podem te ajudar, só vão querer falar, especular. Estou com um problema, nossa, que problema. Aí vai lá falar: o fulano está com problema. Elias foi para quem pode resolver o problema. Mesmo questionando a Deus, ele vai dizer: Senhor, a morte aqui chegou, o que eu vou fazer? E aqui, igreja,
Ele vai pedir algo inédito para Deus. Até aqui, presbítero João, nunca tinha havido uma ressurreição na Bíblia. Imagine você agora orar por algo que nunca aconteceu. Você vai orar agora por algo inédito, algo que jamais ninguém aconteceu. Você teria essa coragem de orar para que o morto ressuscitasse? Meu Deus! Depois, houve mais ou menos 7 ressurreições durante a Bíblia, mas aqui foi a primeira. A primeira que ia marcar a história. Esse profeta confiou inteiramente em Deus. Senhor, traga a vida a esse jovem. E o Deus que havia decretado a vida trouxe esse jovem para a mulher. A morte já havia sido decretada, mas Deus é o dono da vida. O dono da vida entrou aonde a morte tinha sido decretada por 2 vezes e provou para aquela mulher que Deus é o Deus de Israel. Só que aqui, igreja, para nós finalizarmos, Elias fez algo inédito aqui. Ele ressuscitou um jovem. Imagine se isso acontecesse nos dias de hoje, irmãos. Haveria um outdoor aqui: profeta Elias, o homem que ressuscita dos mortos. Haveria um outdoor dizendo: o homem que fala e Deus faz. Ele pegaria um espelho, cantaria assim: quão grande eu sou. Tome cuidado, como eu disse no começo da mensagem, você é apenas o mensageiro. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos um grande tesouro, sabe, guardado aonde? Em vasos de barro. Porque não importa o que é o vaso, o importante é o que tem no vaso. Elias vai dizer: toma aqui o seu filho. Elias não fez uma autopromoção dele. Elias diz: não sou o cara. Ele reconheceu que Deus é o Deus da vida dele. E através disso aquela mulher vai dizer: nisto conheço que o Senhor é Deus na tua vida e que a palavra da tua boca é verdade. Deixa Deus provar que Ele é Deus na sua vida. Eu vou pedir para a Natália preparar um louvor. E nesse louvor eu quero que você medite o quão grande Ele é Deus. Você vai olhar para a sua vida e dizer: